Boa noite. Queremos, nesse segundo dia de primícia, trazer uma palavra para o teu coração, trazer um norte, uma direção daquilo que Deus está nos falando. Gostaria de alicerçar, logo nesse início de mensagem, a semente da palavra de Deus que se encontra em Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14. A palavra de Deus diz: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para que estão diante de mim e prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Filipenses, trazendo essa palavra de foco, essa palavra de fé, essa palavra para não se distrair. Ou seja, como que eu não vou me distrair? Como que eu faço para 2021 ter foco, ter fé e olhar para o alvo? Primeira coisa que o apóstolo Paulo aqui diz: não olhe para trás. 2020 passou, não devemos trazer o passado para o presente. Estamos hoje no segundo dia do ano, e nós queremos realmente reforçar algo baseado nessa palavra. Avance, tenha foco, não traz para o seu presente o seu passado. Estava meditando hoje sobre um homem que ele teve foco, ele teve fé e não olhou para trás. Foi Neemias. Em Neemias, no capítulo 6, versículo 3, Neemias, no auge da restauração dos muros de Jerusalém, e ali ele construindo, existia dois opositores, Sanbalat e Tobias, dois homens que realmente odiaram, tiveram muita raiva, ficaram endemoniados sobre o projeto, quando soube que Neemias estava restaurando os muros de Jerusalém. Sanbalat e Tobias tentaram de tudo, mas Neemias, ali no capítulo 6, versículo 3 do livro de Neemias, eles mandam um convite para Neemias, convidando-os para Neemias descer, convidando Neemias para poder conversar, convidando Neemias para poder negociar. Mas Neemias era tão focado, estava tão focado, tão fixo no propósito dele de restaurar os muros de Jerusalém, que ele manda um recado para Sanbalat e Tobias: avise ele que eu estou envolvido numa grande obra e não posso me distrair. Avise ele que eu estou envolvido na restauração dos muros de Jerusalém. Então Neemias ali mostra para nós a seguinte coisa: ele não poderia descer, ele não poderia se distrair. O apóstolo Paulo também, para Filipenses, capítulo 3, versículo 12 e 14, fala a mesma coisa. Se eu e você olharmos para trás, nós vamos nos distrair. Estava ouvindo ontem uma mensagem do Hernandes Dias Lopes, pastor da Presbiteriana do Espírito Santo, ele falando sobre esse texto também. Ele dá uma ilustração da seguinte coisa: quando Jesus fala que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás, o que quer dizer isso? Quando as pessoas estavam arando a terra, e se ela se distraísse através de um psil, através de um chamado, e olhava para trás, o arado saía torto, ele perdia o foco, perdia a linha. Deus quer que em 2021 eu e você não venhamos descer. Jesus e Deus e nós precisamos saber que se nós olharmos para trás, eu e você, vamos perder o foco, vamos perder o alvo. Existe também uma outra passagem na palavra de Deus que fala das parábolas das 10 virgens no Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 a 13, quando ali fala das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 nécias imprudentes. Ou seja, todas elas saíram com azeite, todas elas saíram com azeite para esperar o noivo,
mas de repente ali o azeite de 5 se acabam e ali mais 5 prudentes tiveram o azeite na sua lamparina permanente. Ou seja, e quando as 5 foram buscar mais azeite, o noivo chegou e levou aquelas 5 para a sua ceia, para o seu regaço, para o seu conforto. Quando as outras 5 voltaram, aquelas que voltaram para trás, retornaram, já não tinha mais o noivo. Quero dizer também que nesse tempo, do ano 2021, nesse tempo que estamos vivendo aí, muito confuso, mas um tempo profético, um tempo apostólico e um tempo apocalíptico. Quero dizer para você, se você não tiver azeite, se você não tiver a presença de Deus, se você não estiver cheio do Espírito Santo, o que essa parábola nos diz aqui? É que não vale estar com a lamparina pela metade, não vai valer a pena fazer valer a pena a lamparina estar com 90%, com 30%, com 40%. Vai valer a pena se você estiver cheio. A palavra de Deus fala que essa parábola, as noivas estavam viajando, estavam andando, né, ao encontro do noivo. Ou seja, nós estamos andando, nós não podemos parar. A igreja não pode parar, a noiva não pode parar, mas as outras 5 também estavam andando, mas de repente parou e a lamparina acabou o azeite e elas correram para buscar mais azeite. Quando voltaram, acabou. Eu e você diariamente temos que encher as nossas lamparinas para que eu e você não venhamos olhar para trás, voltar para trás. E quando voltarmos pode ser tarde demais. Quando voltarmos não pode ser tarde. Eu mudo essa palavra minha. Quando voltarmos será tarde demais. É tempo de você não pensar em visitar, dar uma passadinha lá no Egito de novo. É tempo de você pensar 2 vezes, sair da comunhão dos santos e falar que a igreja não presta, que essa igreja tem defeito, que a igreja colar. Não estou falando da igreja menor, estou falando da igreja em geral. É tempo de você se encher do Espírito. É tempo de você fazer como Neemias, pegar as ferramentas, focar na obra de Deus. Precisamos ser firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. É tempo de realmente trabalharmos na obra do Senhor. É tempo de sermos, como falei agora atrás, como Neemias, estar com uma colher trabalhando, com uma espada na cintura. Ou seja, é tempo de estar realmente com a nossa espada desbanhada, e a nossa espada é a palavra de Deus. Estar atento, e é tempo também de não recuar, é tempo também de não parar, é tempo de trabalhar firmes e constante, é tempo de olhar, esquecer as coisas que para trás ficaram, esquecer 2020 e avançar e colocar um alvo, e esse alvo está lá. Em 2021 serei firme, constante e abundante na obra do Senhor. É tempo de sairmos caminhando, andando rumo à direção ao noivo, com as lamparinas cheias, e todos os dias enchermos as lamparinas. Essa parábola da Virgem nos dá várias lições, nos dá também, podemos fazer várias ilustrações, suposições também. Ou seja, talvez aquelas 5 virgens não buscou o Senhor todos os dias como deveriam buscar. Talvez aquelas 5 virgens achou que estava demorando muito. Talvez aquelas 5 virgens achou que, estou cansado. Mas seja firme, seja constante, seja abundante na obra de Deus. Não pare, é tempo de caminhar. 7 dias de primícia, estamos aqui no 2º, amanhã aqui no culto, o 3º dia. É tempo de não parar não. O Covid está falando que devemos nos isolar. Sim, a ciência está falando isso. Devemos nos precaver. Mas ficarmos isolados, afastados da obra de Deus, não. Afastados de Deus, não. Há uma voz dizendo: para tudo. Há uma voz dizendo: fique parado, igreja.
uma voz dizendo: o Covid vai paralisar e vai parar a igreja. A igreja jamais vai parar, e você é a igreja. Nós somos a igreja e não podemos parar, não podemos perder o foco. Devemos botar a mão no arado sem olhar para trás. Precisamos realmente fazer o que o apóstolo Paulo fala: esquecermos de todas as experiências ruins e até as boas, porque o melhor de Deus está por vir em 2021. E 2021 é profético. 21 é 3 vezes 7. 7, 7, 7. 7 é perfeição. 7 é plenitude. Então 21 é um ano profético, um ano que você vai ter a restituição de todas as coisas que você perderam. É tempo de avançar. Avança, igreja. Um alvo. Vamos criar um alvo. E qual é esse alvo? Esse alvo é sermos abundantes na obra de Deus. Esse alvo é realmente trabalharmos como Neemias trabalhou em 52 dias, tempo recorde, obras que seria para anos. E Neemias em 52 dias acabou a construção. É tempo de batermos recordes. É tempo de realmente sermos como Elias. Viu uma unção sobre nós e nós corremos adiante de Acabe. Acabe simboliza todas essas más notícias, e Elias veio uma unção sobre Elias. A palavra de Deus fala que Elias correu adiante dos cavalos de guerra de Acabe e chegou primeiro que Acabe para anunciar que a chuva estava vindo. Eu quero dizer para você, igreja, eu ouço barulho de chuva. Eu ouço barulho de avivamento e vamos avançar, vamos termos a unção nova que virá sobre os nossos lombos e nós vamos correr adiante do diabo. Eu quero dizer algo ainda mais para finalizar nesse segundo dia de primícia. Eu quero dizer para você que Deus, em 2021, Ele quer que você seja diferente. Faça a diferença, haja diferente, que você vai ter um ano diferente. Se você não mudar, nada vai mudar. Mas se você mudar, se nós mudarmos, tudo vai mudar. Deus te abençoe. Esqueça as coisas que ficaram. Olhe para o alvo. Jesus é o nosso alvo.